Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Em nome da SBCC, Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação, agradeço a presença de todos. Sou Alessandra Lopes, diretora da Momento Comunicação, responsável pela realização dos webinários da SBCC. Para quem não conhece a SBCC, ela foi fundada em 1989, é uma sociedade científica sem fins lucrativos que congrega diversas empresas e profissionais de diferentes formações para o desenvolvimento de atividades na área de controle de contaminação em ambientes fechados. Dentre os seus propósitos está a disseminação de conhecimento e a série de webinários previstos para esse ano fazem parte dessas ações. O tema do nosso encontro de hoje é Noções de Microbiologia para não microbiologistas, com aplicação em salas limpas e controle de contaminação, que conta com a participação de Rose Nascimento, Eduardo Lopes e mediação de Cláudio Carraro. Quero agora, em especial, agradecer às empresas apoiadoras deste evento, que estão juntas nessa missão da divulgação de informações técnicas. Este webinar conta com o apoio da Abrava e das empresas Auscos Uniforme, Arcontemp e Renovac, e realização da Momento Comunicação. Antes de iniciarmos esse webinar, informo que as perguntas devem ser enviadas no chat, nesse botãozinho aí embaixo no Q&A. Para a abertura oficial deste webinar, convido agora Célio Martins, diretor da SBCC, para suas considerações. Célio, a palavra é sua. Obrigado, Alessandra. Bem-vindo a todos. Agradeço a presença. Nós estamos com um número de inscritos bem elevado e, como sempre, o interesse demonstrado pelo mercado, né, nos eventos da SBCC. Eu agradeço ao Cláudio Carraro pela sua mediação, que certamente será um sucesso, e as palestras, igualmente, com a Rose Nascimento e Eduardo Lopes. O tema do nosso evento de hoje tem o DNA da SBCC. A SBCC entende perfeitamente a nossa atividade em salas limpas como com a sua multiplicidade de disciplinas. E quando a gente fala de noção de microbiologia para não microbiologistas, é dentro do DNA da SBCC, né? É a compreensão e ela desempenhando a sua proposta, né? Suas metas, sua proposta de disseminar conhecimento técnico a todas as áreas. Desejo um bom evento a todos e felicito também os nossos patrocinadores por compreenderem o nosso projeto. Bom evento. Obrigado pelas considerações, Célio. Dando sequência agora ao webinar, passarei a palavra para o Cláudio Carrara, que fará a mediação deste webinar. O Cláudio é engenheiro mecânico com especialização em gestão ambiental na indústria, tem MBA em gestão empresarial e Liam Profession, certificado pela Lion Alliance. Pesquisa em mestrado profissional sobre lideranças na transformação digital e inovação. Sua trajetória profissional foi construída em ambiente industrial, multinacional do setor de saúde, nos segmentos de equipamentos eletromédicos, dispositivos médicos estéreis e medicamentos injetáveis. Exerceu diversas funções gerenciais e executivas, abrangendo gestão empresarial, manufatura, qualidade, engenharia de processos, gestão estratégica de energia e esterilização industrial térmica e por óxido de etileno. É professor convidado em escolas de negócios e diretor da Carraro Consultoria e Treinamento. Cláudio, a palavra é sua. Bom evento. Obrigado pela introdução, Alessandra, Célio, obrigado a todos. Bem, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos então falar sobre microbiologia para não microbiologistas. Nós vamos contar então aqui com a participação do Eduardo e da Rose, né, Eduardo Lopes e Rose Nascimento. Vão trazer aqui muito da sua experiência sobre esse tema, de tornar compreensível e acessível um tema tão complexo e tão instigante. Nós faremos esse webinar, nós contaremos com uma apresentação do Eduardo e depois os debates serão abertos e a Rose participará então nessa sessão de debates. E
Eu peço que vocês encaminhem suas perguntas pelo chat. Nós procuraremos responder todas elas. E se eventualmente alguma não puder ser respondida em razão do prazo, em razão do nosso tempo de apresentação, né, elas serão respondidas posteriormente via e-mail ou outro caminho. É, a Rose, gostaria de fazer a introdução aqui. A Rose é farmacêutica, ela possui uma experiência longa na indústria farmacêutica, como MSD, Eurofarma, o Instituto Butantan, Libs, Amgen. Atua como gestora em processos assépticos e como consultora técnica, com foco em processos de fabricação e preparo de áreas para auditorias nacionais e internacionais. A Rose também é membro fundadora do Chapter Brasil América Latina do PGA, participou da revisão das normas da Anvisa, da RDC 301 de 2019 e N35 de 2019, do anexo 1 do PIX. É membro voluntário da BNT, capítulo de processamento assético e NPR 14644, parte 5. Foi gerente de Clean Room da Ausco Uniformes e atualmente faz parte da diretoria da SBCC. É docente do Instituto Racine e da Faculdade Oswaldo Cruz e CEO da consultoria Rose Nascimento. O Eduardo Lopes, ele é diretor da Ampola Consultoria desde 2016. Ele é farmacêutico pela FCF, USP, MBA pela FEA, USP e com pós-graduação na Vanzolini Poli USP. Atua nas áreas de engenharia, qualidade, produção e projetos e controle de contaminação desde 1987. Anteriormente, ocupou cargos de direção e liderança nas empresas Biolab, Teuto, Pfizer, Sanofi, Rodia, Novartis e BMS. Ex-presidente e palestrante da SBCC. Eduardo, acho que agora é com você e, é, por favor, pode assumir aqui a condução. Ok. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Então, só para saber se vocês estão vendo. Sim, Sim, Ok. Ok, tá bom. Ok, então vamos falar um pouco de microbiologia, né? Aqui estão alguns itens que a gente vai falar. A importância da microbiologia, o tamanho relativo, né? Porque já que é um curso introdutório, né? Uma palestra introdutória, a gente vai falar um pouco de tamanho. Vai falar um pouco da classificação, né? Dos seres vivos microscópicos. Falar um pouco de mutação, de genética, bem pouco, né? Porque a gente não tem muito tempo. Crescimento microbiano, vamos falar um pouco, e biofilme. Pirogênio, que é uma coisa importante, principalmente para a indústria farmacêutica. Morte microbiana, esterilidade e esterilização e controle de contaminação, né? E então, ok, é um assunto muito vasto, né? A microbiologia está em grandes aspectos da nossa vida. Então, na verdade, a gente não existiria sem os micro-organismos. E eles estão na Terra há muito mais tempo do que a gente. Então, na verdade, é nós que somos invasores, né? Tanto que a gente tem micro-organismos dentro do nosso trato digestivo, na pele, em muitas partes do corpo, né? Então, microbiologia, a gente está muito perto, mais do que a gente pensa com micro-organismos. E como sociedade também, né? Então, existe até uma ideia que você poderia controlar o desenvolvimento, aferir, né, o desenvolvimento de uma sociedade pela quantidade, pelo controle de contaminação que ela tem, o controle da microbiologia, né? Então, sociedades muito avançadas controlam os micro-organismos muito bem. Sociedades atrasadas, ou no passado, né, sociedades do passado, controlavam menos a microbiologia. Então, não vai dar para entrar em todos os aspectos da microbiologia, né? Existe microbiologia ambiental, microbiologia muitos aspectos da microbiologia. Nós vamos falar um pouco desses itens que eu coloquei aqui, né? Que é o interesse para a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, de cosmético, correlatos, indústrias reguladas e que a gente tem onde o microorganismo é um papel importante, né?
Então, vamos começar pelo primeiro item, a microbiologia médica. Então, qual a importância? Bom, eles causam doenças, né? Então, nós temos vários micro-organismos patogênicos que eles causam doenças. Aqui a gente pode falar de bactérias, fungos, vírus, né? Que a gente vai considerar aqui micro-organismos. E só que ironicamente, eles participam da cura também, né? Então, todos os antibióticos, por definição, eles vieram de micro-organismos, pelo menos a molécula inicial. Então, eles causam a doença, mas eles também ajudam a curar, né? Então, é sempre assim, né? A nossa microbiota ajuda a gente a manter saudável, né? Então, se você tem um intestino saudável, é porque você tem micro-organismos corretos lá fazendo a parte deles, né? Então, microbiologia médica, a gente vai falar de relance, algumas coisas, né? Outra utilidade da microbiologia é a fermentação, né? A gente chamaria de fermentação, ou microbiologia industrial, no sentido de se produz alimentos e bebidas, né? Vinho, cerveja, matérias-primas para a indústria alimentícia, para a indústria farmacêutica, né? E os próprios antibióticos. Então, a microbiologia industrial é muito conhecida, é uma das reações, né? Uma dos processos mais antigos da humanidade, né? A gente brinca que a gente sabia fazer fermentava cerveja antes de saber fazer sabão, né? Então, na história da humanidade, a gente controlou a microbiologia da cerveja antes de, por exemplo, de fazer sabão, né? Bom, outro item muito importante, cada crescentemente importante, é a biotecnologia, né? E que a gente chama de engenharia genética. Então, você altera geneticamente os micro-organismos para eles trabalharem para você, né? Então, o exemplo que temos hoje você produz, por exemplo, insulina humana usando bactéria. Então, você alterou o DNA da bactéria e hoje ela faz, Escherichia coli no caso, e ela faz insulina humana, que não tem nada a ver com ela, mas ela está trabalhando para nós, né? A biotecnologia não é só micro-organismos, né? Ela também trabalha com células de organismos mais avançados, mas o controle da microbiologia dessa cultura também é importante. Então, a biotecnologia está super dentro da microbiologia, apesar de, como eu falar, ter células, né? E as operações industriais, né? Então, o controle de contaminação das operações industriais, mesmo de produtos orais, né? Como produtos sólidos orais, né? Comprimidos, mas para produtos também tópicos, como pomadas, produtos líquidos, produtos alimentícios, como eu falei, né? Então, toda a indústria de alimentos tem que ter um grande controle microbiológico para você não contaminar o seu produto, né? E o controle ambiental do ambiente circundante, né? Então, você controla o alimento, mas você controla, por exemplo, alimento, o produto farmacêutico, o produto farmoquímico, e você tem que controlar o ambiente. Então, a sala limpa, o controle de contaminação, como limpar, como entrar nessa sala, quer dizer, são temas que a gente não vai tratar de todos esses temas hoje, mas só para vocês verem a importância, né? Por exemplo, a Rose vai falar um pouco mais desses temas aí. Ok, vamos para os primeiros, para ter uma ideia de tamanhos relativos, né? Então, o que a gente vê? Que aqui um cabelo, né, humano, ele tem de 60 a 100 micras de diâmetro, né? E você vê partículas aqui de 10 micras, né? Aqui está nessa... não sei se o meu mouse é visível, acho que é, né? Sim, Isso. sim. Então, você vê partículas de 10 micras, partículas de 2,5. Então, a partir de 20, pessoal, há uma discussão, mas raramente alguém vê menos que 20 micras, né? Então, o visível está longe de 20 micras, 40 micras, 50 micras, depende da partícula. Mas você vê aqui partículas de 10, 2,5 e menor que 1 micra. Então, micro-organismo, nós já vamos ver, ó, eles trabalham nessa faixa aqui, ó. Então, você vê aqui, por exemplo, nós temos aqui partículas de 100 micra aqui, ó, pólen, cimento, cabelo, que eu falei 60 micras. Aqui a gente tem partículas menores, como fumaça de cigarro, partículas de metalurgia, partículas que afetam o pulmão, são partículas bem pequenas. E você vê que bactéria já aparece aqui, ó, por volta de 1 micra. Você tem bactérias menores, até de 0,2 micras, né? Não, e até bactérias que chegam quase a 10 micras.
Então, são seres, como eu falei, invisíveis, né, microscópicos, que estão nessa ideia, nessa parte aqui. E nós temos vírus, que são partículas biológicas, eu vou explicar um pouco melhor, vocês vão ver que ele tem gente que nem considera ele vivo, né? Mas e eles são muito menores, então eles são 0,01 micras por aí, mas de qualquer forma eles são invisíveis, né, a olho nu, então para a gente ter ideia do tamanho, né? E aqui falando um pouco mais de agora utilizando partículas biológicas, né? Então você vê aqui, por exemplo, aqui é um ovo de sapo, né? Tem 1 milímetro. Você pode ver que uma célula de animal, ó, tem pouco menos de 100 micras, ó. O pólen, né? Você está aqui 100 micras, e aqui você tem de 10 micras para 1 micra, você já tem bactérias, olha. E você tem vírus menores que 1 micra, aqui o vírus da gripe, por exemplo, né? Que tem 100 nanômetros, né? Que é bem menor que 1 micro, e aqui você tem uma série de vírus pequenos, né, ou partículas, né, que são partículas da própria bactéria, né? Então, vamos ver aqui um pouco, então, o que são esses seres vivos, né? Então, aqui a gente diz, olha, que as células, né, as células que existem no mundo, né, por enquanto só tem vida na Terra, né? Então, a gente, possivelmente, as únicas que a gente conhece são aqui da Terra, e elas são divididas em dois tipos, basicamente, o que a gente chama de eucarióticas e procarióticas, né? As eucarióticas são aquelas que têm um núcleo verdadeiro, quer dizer, o núcleo dele é perfeitamente definido. Então, nós temos aqui é, os animais, né, que têm células verdadeiras, você tem as plantas, que têm células, você tem aqui fungos, e você tem um reino chamado protista, né, que tem células que são. Aqui você tem micro-organismos, né? Protozoários, algas e fungos. Então, você tem micro-organismos eucariontes e você tem também micro-organismos procariontes, quer dizer, que não tem o núcleo completamente formado, né? Você tem o DNA, mas não tem o núcleo. Então, são aqui as bactérias e as arqueobactérias. Então, o que a gente vai tratar aqui são desses protistas e fungos aqui e dessas bactérias de arcobactérias, né? Que são os micro-organismos. Ok? Então, aqui, olha, o que a gente vê aqui? Por exemplo, aqui é micro-organismos eucarionte, né? Então, aqui eu já estou aproveitando para vocês, essas duas aqui são fotografias de microscopia eletrônica. Então, isso aqui não é visto. O olho mesmo com o microscópio, não chega a ver esse tamanho de partículas. A gente está falando de 6 micras, 5 micras. Então, o microscópio bom consegue aumentar 1000 vezes ou 1500 vezes no máximo. E aqui a gente tem um aumento muito maior. Então, isso aqui é feito com microscópio eletrônico, que tem várias técnicas, mas uma delas é você cobre a estrutura com uma fina camada de ouro, né? E depois você tira uma foto e depois amplia isso drasticamente. Então, isso aqui é a microscopia eletrônica. Aqui é a microscopia, vamos dizer, tradicional, né? Então, aqui a gente tem organismos procariontes e a microscopia tradicional. Que o que é? Você projeta uma luz embaixo do seu assunto, né? O seu assunto é uma lâmina com micro-organismos e você enxerga no olho. E muitas vezes você cora, né? Você coloca um corante para conseguir ver esses organismos. Então, essas duas aqui de baixo são fotografias, microfotografias, mais microscopia óptica, e aqui é microscopia eletrônica, né? Ok, aqui vamos falar um pouquinho das formas e como se aparecem, né, os micro-organismos. Então, como eu falei, eles são seres muito antigos e eles tiveram muito tempo evoluindo. Então, a gente tem muitas formas existentes. Então, aqui a gente tem esse tipo que chama cocos, né, que parece uma bolinha.
Então, a gente tem estafilococos, diplococos, que são esse tipo de bolinha. Eles podem se organizar dessa forma, juntos, né? Ou eles podem ficar solitários, né? Então, esses são os cocos que a gente chama, né? Você tem o Coccobacillus, né, que ele já está numa fase intermediária. Você tem os bacilos, né, que ele é mais alongado que o coco, né? Você tem o víbrio, né, que parece uma vírgula. Você tem espiroquetas, ó, que ele é um outro tipo de apresentação que eles têm, né? Então, você tem aqui também os fungos, né? Esporos de fungos, que são esses aqui, né? Nesses vários formatos diferentes. Esporo de fungo é uma forma de reprodução do fungo, tá? Nós vamos falar dos esporos que nos interessa um pouco mais, que são os esporos resistentes a algumas formas de esterilização, mas esses aqui são esporos relativos à reprodução, né? E não à forma de resistência. Depois a gente vai olhar. Então, aqui são uma série também de, é, de fungos e esporos, né? Aqui são hifas de fungos, né? Quer dizer, que são hifas são estruturas policelulares, né? Então eles têm mais de uma célula, ainda que sejam microscópias em algumas vezes. E aqui a gente tem uma série de organizações virais, né? Eu falo organização porque o que sempre tem no vírus? O DNA. Mas ele pode estar encapsulado, o DNA, ó, ele está dentro de uma cápsula de proteína, em vários formatos, né? Aqui é um formato de bacteriófago, que é uma forma que ele ataca uma bactéria, por exemplo. Esse vírus, ele ataca uma bactéria. Mas tem todas essas formas aqui, que são como aparecem os vírus, né? Que são partículas, né? Geralmente DNA ou RNA, e muitas vezes, geralmente, né, eles são encapsulados por proteína. Ok, vamos voltando a falar aqui do formato das bactérias, né? Então, o que a gente tem aqui? Olha, de novo, aqui nós temos cocos, né? Que são bolinhas. Isso aqui é microscopia eletrônica, tá, pessoal? Aqui a gente vê bacilos, que ele parece é um pouco mais alongado, né? E você tem aqui espirillums, né? E você pode olhar aqui embaixo, depois a gente vai falar com mais calma, mas eles estão aqui sobre uma estrutura filtrante, tá vendo? Então a gente tem um microfiltro aqui, ou um filtro que a gente chama popularmente de filtro absoluto ou filtro esterilizante, que é um filtro que retém bactéria. A gente vai falar um pouquinho mais dele daqui para frente. Ok? Bom, aqui vamos falar um pouquinho das estruturas internas de uma bactéria, né? Então, olha, elas têm um flagelo. Esse flagelo pode ser importante porque ele confere para o micro-organismo uma mobilidade. Então, apesar dele ser muito simples, ele consegue se mover dentro de um meio, né? Então, isso pode ajudar ele a encontrar um lugar mais favorável, né? Então, eles têm ribossomos, tem o citoplasma que preenche aqui, né, a partícula, tem a parede celular e tem estruturas aqui que são DNA, né? Mas vocês podem ver que não tem um núcleo, né, perfeito aqui. Ele pode até ter um envolvimento nesse caso aqui, que é tipo um fagócito, mas ele não tem uma estrutura, porque se trata de um procarionte, como eu te falei. Ele tem que ter DNA, porque se ele não tiver DNA, ele não se reproduz, mas ele não tem um núcleo que nem uma célula de ser humano, por exemplo, né? Que tem núcleo definido. Ok, então nós falamos do núcleo, falamos um pouquinho do DNA, e agora nós vamos falar um pouco de mutação, né? Então, o que é a mutação que ocorre nos micro-organismos? São alterações físicas ou químicas do DNA, né? Então, vocês viram que o DNA está dentro da célula, ele é protegido, mas ele está sujeito a alterações químicas e físicas, né? São processos complexos, tá, gente? Nós vamos falar um pouco, mas vocês vão ver que ele é complexo, porque os próprios seres vivos têm formas de você reparar o DNA. Então, eles conseguem, você tem uma alteração no DNA e, às vezes, a bioquímica da célula, a bioquímica do núcleo consegue reparar essa alteração. Mas, às vezes, não.
né? Então, durante a replicação genética ocorre um erro, é um erro raro, né? Você está vendo, olha, causa uma vez em cada 10 a nona, né? Ou uma em cada 10 a 12, variando, né, de micro-organismo, mas é uma coisa rara. Agora, tem uma coisa, né? Micro-organismo 10 a nona não é tão difícil assim, né? Então, por exemplo, a saliva chega a ter 10 a nona micro-organismo por ml. Então, apesar de ser uma quantidade gigantesca, né, quer dizer, é uma em 10 a nona, você pode ter mutação, principalmente em ambientes altamente contaminados. Porque, como ele é raro, se você tiver uma baixa quantidade de micro-organismos, possivelmente você vai ter uma baixa quantidade de mutação. Mas quando você tem em ambientes terrivelmente contaminados, né? Então, você tem, então, uma possibilidade grande de ter uma mutação. E se tiver um agente de mutação presente, né? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele, né? Então, mutações, elas podem ser induzidas por agente químico ou físico, né? Então, a gente chama esses agentes químicos que causam mutação, a gente chama de genotóxicos. Então, pode ser radiação, né? Pode ser radiação ionizante, né? Radiação ultravioleta, ou radiação ionizante, tipo raio gama, ou agentes químicos, né? Então, você tem agentes químicos que são mutagênicos, né? Então, e aí você pode ter aí na presença desses agentes, você tem uma taxa de mutação muito maior, né? E o que acontece é que algumas dessas mutações causam a morte no microrganismo, algumas não causam a morte, mas ele não transmite, e algumas eles transmitem para gerações posteriores, né? O que pode ser um problema, porque como vocês vão ver, ele pode causar resistência a alguns das nossas formas de combater o microrganismo, né? Então, aqui, olha, nós vamos falar um pouco das transferências gênicas, né? Que, além da mutação, como eu falei, que ela pode ocorrer espontaneamente no DNA, você tem uma forma das bactérias transferirem DNA para dentro da sua estrutura. Então, por exemplo, nesse caso aqui chamado transformação, você tem um DNA de uma outra bactéria, até às vezes de uma outra espécie, no meio, ele consegue, por mecanismos bioquímicos, ser incorporado na bactéria e fazer parte do seu DNA. E daí para frente ele parte. Então, imagina se uma bactéria desse tem uma informação sobre resistência a antibiótico, por exemplo. Então, essa bactéria, os descendentes dessa bactéria passam a ser resistentes a antibióticos, né? Vocês viram uma coisa que está acontecendo parecido com o vírus, né? Vocês viram o problema da gripe aviária, né? As autoridades temem o quê? Que esse vírus sofra uma mutação e que passe a ser efetivos para causar uma doença em ser humano, né? Então, isso é possível de acontecer. Não aconteceu até agora, lá, né? Nesse caso desse surto de gripe aviária, mas já aconteceu antes, né? Então, isso pode acontecer. Então, essa é uma forma, né? É a forma de transformação. A outra é através de um fago, que a gente chama, né? Um daqueles vírus. Esse vírus, ele infecta a célula e consegue transferir através dessa fragilidade, né? Ele abre a célula e consegue introduzir esse pedaço de DNA dentro da próprio DNA bacteriano. Então, esses vírus, então, transdução seria, né? Então, o vírus media a introdução de um DNA estranho, né, que era estranho para a bactéria. Então, isso é uma outra forma de você alterar o DNA de uma bactéria. E tem essa forma aqui, que é conjugação, né, que é uma bactéria, parece até com uma reprodução sexuada, né? Não é, porque são seres primitivos, mas você tem uma conjugação entre as bactérias, você consegue abrir uma passagem, você consegue reproduzir esse fator F, por exemplo, que nesse caso aqui ele pode ter alguma informação importante, por exemplo, resistência a algum agente, né? Que é transferido essa
Aqui é o cromossomo principal, né? Esse cromossomo secundário aqui é chamado de plasmídio, né? Então, esse plasmídio pode se reproduzir através desse contato aqui, ele se reproduz e agora você tem dois, né? Então, essa célula passou a ter essa informação genética que essa tinha. Ela pode ficar separado e conviver dessa forma, ou ela pode ficar conjugado ao DNA principal. E a partir daí, ela faz parte da estrutura do DNA da bactéria, portanto, vai ser passado para os seus descendentes, né? Então, vocês veem como um grande número de bactérias sem controle pode se tornar resistente a vários fatores físicos, químicos, e pode nos trazer complicação para quem pretende controlá-las, né? Que frequentemente é o nosso papel. Ok, então, quais fatores que atuam no crescimento bacteriano? Então, a gente já viu que uma bactéria é uma estrutura relativamente simples comparado ao ser humano, mas ela é sofisticada de forma que ela pode, inclusive, adquirir informações de outras bactérias, né? E como é que ela cresce, né? Então, o que depende do crescimento do micro-organismo? Um dos fatores eu já citei para vocês, que é um fator importante para mutação, mas que é importante para o crescimento também, que é o que a gente chama de inóculo. Quer dizer, é o micro-organismo inicial. Quanto mais micro-organismo inicial, mais crescimento ela tem. Por isso que na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica, de cosméticos, enfim, o nosso grande trabalho é diminuir uma coisa que a gente chama de bioburden, né? Quer dizer, a carga bacteriana inicial. Porque os processos de esterilização, de controle, de sanitização, nós vamos ver aí as nomenclaturas, elas são tanto mais eficientes quanto menos micro-organismo tem. De forma que se a gente controlar desde a entrada da pessoa no prédio, né? Desde a roupa que ela usa, a mão que ela lave, mais um monte de coisa, você tem boa chance de conseguir o controle. Se você tiver uma quantidade incontrolável de bactéria, possivelmente você vai ter falha nos seus processos de controle, porque o inóculo é muito importante. Então, lembrar, não existe bala mágica, né? Não existe uma coisa que mata tudo. Eu até brinco para o pessoal, a gente chama Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação. Se existisse, a gente chamaria Sociedade Brasileira de Eliminação de Contaminação. Mas não existe essa sociedade, porque a gente não consegue eliminar. Então, já que o que a gente tem que fazer? Controlar. E o controle começa com isso que eu falei, a bioburden, né? A carga inicial, que é o inóculo, né? Então, depende do número de micro-organismos iniciais, a gente já falou, depende da temperatura de incubação. Então, você vai ver que as bactérias têm uma preferência, né? Bactérias de fungos, né? Então, bactéria lá por volta de 30, 35 graus, e fungo lá por volta de 25, 28. Acontece que essa é uma temperatura muito comum no Brasil, né? Por exemplo, 30, 35 é a nossa temperatura ambiental. Então, aqui nós temos uma desvantagem em relação aos países desenvolvidos, né? Por exemplo, uma vez eu fui numa planta, o cara falou: eu tenho um anel de água, temperatura ambiente, e nunca contaminou. Falei: nossa, que interessante, né? E aí eu perguntei, né? Qual a temperatura do anel? 16 graus. É a temperatura ambiente aqui, 16 graus, 15 graus. Então, ambiente da onde, né? Então, ambiente, a temperatura é muito importante, né? A natureza do meio, né? Então, você tem meios que a gente chama, é onde a bactéria está. Então, meios mais favoráveis e meios mais desfavoráveis, né? Então, como nós, né? Como eles são células, algumas coisas elas têm em comum. Então, meios que têm proteína, que têm vitamina, que têm carboidratos, favorece o crescimento. Acontece que a gente tem medicamentos e alimentos que têm tudo isso, né? Carboidratos, proteínas, e aí você tem um meio favorável, né? Então você tem carne, você tem leite, você tem vitaminas, um monte de coisa que facilita o crescimento. Então a gente precisa controlar. A aeração do meio, né? A aeração significa que tem bactérias que têm predileção por oxigênio, elas só se desenvolvem com oxigênio. Então, se for um meio muito aerado, você vai ter esse tipo de bactéria. Tem bactéria que é o contrário, que tanto faz. Tendo oxigênio ou não, ela vai nascer. E tem bactéria que o oxigênio é terrivelmente deletério para eles. Então, ela jamais vai nascer num sistema aerado, né? Então, você pode
usar esse tipo de abordagem dependendo do micro-organismo que você quer que nasça ou que você quer que não nasça, né? Então, você quer controlar ou não, então a aeração é uma coisa importante. O pH, então, da mesma forma, tem bactérias e fungos que têm mais afinidade a pHs mais baixos e outros afinidades a pH mais alto. E a natureza do microorganismo, quer dizer, como eu falei para vocês, é uma característica do microorganismo. Então, tem certos microorganismos que, por exemplo, os patogênicos, né, os que causam doença ao ser humano, eles têm predileção pela temperatura do corpo, né? Por isso que certas bactérias, a gente incuba de 30 a 35 graus, né? Porque justamente elas são patogênicos. Se ela não nascesse a 35 graus, 36 graus, então não seriam patogênicos, porque elas não vão causar doença para o ser humano, porque o ser humano tem essa temperatura, né? Então, mas elas podem nascer no solo, podem nascer nos sistemas naturais que existem por aí, né? Então, a característica do microorganismo determina o local e como ela vai nascer, né? E aí, como que ela nasce, né? Então, já falamos que se você tiver um inóculo grande, é um problema. Então, normalmente, esse tipo, né, de crescimento que a gente chama de fissão binária, nem sempre é assim, mas é um DNA, né, o DNA de uma bactéria replicando. Então, uma bactéria, ela divide em dois, ela começa a se dividir duas bactérias, né, duas membranas ou paredes celulares, né? E você tem dois DNAs que crescem. Então, como você calcula isso, né? Então, depende do número inicial, você consegue calcular o número de bactérias depois de um certo número, um tempo, né? Então, para ter uma ideia, a Escherichia coli, por exemplo, uma bactéria muito comum, se reproduz a cada 20 minutos, se estiver favorável. Então, se você calcular que esse tempo é 20 minutos, você vai ver que em pouco tempo você tem uma quantidade imensa de micro-organismos, né? Então, por esse tipo de reprodução, né? Se a condição for favorável e se tiver alimento adequado, né? Então, esse gráfico aqui é um gráfico muito interessante, muito importante, que é como mais ou menos em qualquer meio as bactérias ou micro-organismos, eles se reproduzem. Então, tem uma fase inicial que a gente chama lag, né? Que eles têm um pequeno número de células, pequeno que eu falo relativamente ao que vem depois, mas você já pode começar grande aqui, né? O que seria muito ruim para quem quer controlar o crescimento delas. Mas às vezes você quer, né? Você quer controlar o crescimento. Eu quero que cresça muito. Eu estou fazendo cerveja, eu quero que rapidamente eu produza cerveja. Eu estou fazendo álcool, eu quero que rapidamente o açúcar vire álcool, né? Então, talvez interesse você ter um inóculo grande. Mas, de qualquer forma, você tem uma quantidade limitada de células, né? E que elas são de tamanho, vamos dizer, pequenos, né? E você começa a aumentar exponencialmente se o meio de cultura for adequado, né? A aeração for adequado, o pH for adequado, o meio de cultura, ela começa a crescer desta forma aqui, ó. Depois chega o momento que ela passa a ficar estacionada, então você não aumenta mais o número, fica um número alto, porém constante, e chega um momento que você começa a declinar o número. Então, isso aqui é importante porque quando você tira uma amostra, por exemplo, então vamos pegar um medicamento ou um alimento, né? Qualquer, né? Então, você pega qualquer coisa, um leite, né? Você pega um recipiente de leite. Você pode fazer um teste de contagem e falar, nossa, a contagem é baixa, mas você não sabe onde está, né? Então, pode ser que ela está aqui e brevemente você tem um aumento muito grande. Ou pode ser que ela já esteja aqui e ela já fez o estrago no seu alimento, por exemplo. Então, é uma coisa que eu quero dizer para vocês, é uma coisa dinâmica. É diferente, por exemplo, de um pH, é diferente de uma concentração. O micro-organismo, depende do tempo, sempre do tempo. O que você fez hoje, de manhã, à tarde é diferente. Por exemplo, eu trabalhei para um cliente que ele tinha solução ele fazia filtração esterilizante de uma solução de vitamina de dia.
de manhã. Então, ele tinha 0 de contágio. De tarde, ele tinha incontável. Ele tinha até pirogênio. Porque o meio era favorável, com pouco tempo crescia demais. Então, é muito importante saber o tempo, né? Quando você fala de micro-organismo. Ok, outro item importantíssimo que eu queria falar com vocês, que eu já citei de passagem, é a formação de esporo, ou o pessoal chama de endoesporo, né? O que é o esporo? O esporo é uma forma de resistência, né? Então, durante a evolução, as bactérias, certos tipos de micro-organismos, né? Por exemplo, aqui está o exemplo da Clostridium, né? Que é uma bactéria de solo, mas também causa doença, né? Causa o tétano. Então, o Clostridium existe no solo, e pode causar uma doença chamada tétano, que o pessoal deve conhecer, e causa também o botulismo, né? Que é uma outra doença de alimentos, né? Que você ingere, você tem uma toxina, toxina botulínica, pode causar morte. Pode causar o tétano, que também pode causar morte. Mas olha o que acontece com o micro-organismo. Olha, ele tem o DNA lá dentro, né? Ele separa, ó, esse DNA, ele encapsula esse DNA, ó, ele começa a fazer um sistema de encapsulamento até um momento que, quando a célula for destruída, ele libera essa cápsula para o ambiente. E essa cápsula, apesar, ela é o estado estacionário da bactéria. Quer dizer, ela não cresce. Para ela crescer, ela precisa virar uma célula. A gente chama essa aqui de célula vegetativa e essa aqui de esporo. Para ela crescer, ela precisa se transformar numa célula vegetativa. Porém, esses esporos não têm prazo de validade. Então, há estudos de esporos que duraram décadas, muitas décadas. Eu não vou dizer que duraram séculos, porque a microbiologia não tem séculos, né? Ela tem um século e pouco, então não dá para saber, mas que é um grande número de décadas, ela resiste. E alguns desses esporos são resistentes ao calor e a uma parte grande dos sanitizantes químicos. Então, você vai ver que a legislação tem uma preocupação especial com elas e fala que, em alguns casos, você tem que usar um esporicida, né? A gente já vai saber, daqui a pouco vocês vão saber o que é isso. Mas essa para quem controla micro-organismo, esporo é sempre uma preocupação, certo? Ok, falei de esporos, que é um pesadelo, depois a gente volta a falar. Agora, um outro pesadelo para a gente, a sessão de terror aqui dos pesadelos, né? Que é a formação do biofilme, né? Então, o que é o biofilme? Todo mundo já viu biofilme, biofilme existe em todo lugar. Quando você entrar numa piscina um pouquinho suja, você já sente escorregar, né, o seu pé lá, isso é o biofilme. Mesmo no rio, né? Depende do rio. Aquele limo que tem no seixo do rio, que tem nas pedras, que fica escorregadio, isso é o biofilme. Então, o biofilme não aparece só na indústria, né? Aparece em muitos lugares. O problema é que na indústria ele é um problema porque ele é difícil de eliminar, né? Mas, ó, vamos falar um pouquinho como eles são, o que é o biofilme. Então, para começar, o biofilme não é uma bactéria simples, ele é uma organização complexa. Muitas vezes mais de uma bactéria, um conjunto de micro-organismos, cada um produz uma coisa. Então, o que acontece? Eles primeiro eles chegam até a superfície, não se aderem até esse momento, você pode eliminar. Depois eles começam se aderir, né? Então são colonizadores e eles têm uma aderência, eles produzem substâncias que facilitam essa adesão a uma superfície de metal, uma pedra, enfim, a uma superfície fixa, um tronco, né, de árvore, alguma coisa assim. Então, ele começa, depois de horas ou dias, ele começa a crescer o micro-organismos e aumentar essa formação de material orgânico, que que é mucopolissacárides, que é proteína, que é uma mistura de muitas coisas, né? E chega até um momento que essas cápsulas cheias de micro-organismos se rompem e esses micro-organismos saem. Não se rompe totalmente, algumas ficam, outras saem. Isso, do ponto de vista de controle microbiológico, analítico,
é um pesadelo, porque cada dia é uma coisa, né? Por exemplo, se ele tá aqui, ó, nessa fase, você tira uma amostra, você detecta da água. Por exemplo, vamos imaginar que está passando água aqui, né? Que isso é um tubo. Se ele está aderido, você não detecta mais. Depois você passa a detectar. Então, é aquele anel, né, de água, por exemplo, que um dia dá contaminado, fica uma semana sem dar, depois dá um monte de contaminação, depois não dá. Aqui nem TOC você não tem, né? Carbono. Você não tem carbono na água aqui. Todo o carbono está aderido. Você está com crescimento de micro-organismo e você não detecta carbono na água, e nem micro-organismo. Então, biofilme é fácil de nascer, fácil de aparecer, difícil de eliminar, às vezes impossível de combater, né? Por isso a gente tem que ter o máximo de cuidado para não formar biofilme, e aí depois a gente explica com mais calma como é que a gente evita eles. Vai ter o seminário de água, né? Que a gente explica com certeza. Se hoje dá tempo, a gente explica. Bom, outro pesadelo que nós temos, ele já é um derivado, por exemplo, é o que a gente chama de pirogênio, né? Então, o que acontece? As bactérias, muitas vezes, elas produzem toxinas, ou o que a gente chama de endotoxinas. Quer dizer, são substâncias. A bactéria pode causar uma doença, né? Algumas bactérias, que nem eu falei, o Clostridium tétano pode causar o tétano. A bactéria, ela cresce no corpo e começa a causar uma doença. Agora, o pirogênio é o resultado de partes da bactéria. Então, normalmente, a bactéria, depois de morta, ela solta pedaços, né, da bactéria, que são é, é mais comum, né, em membranas de bactéria gram-negativa, né? Gram-negativa significa coloração gram, né? Então, ela não tem afinidade à coloração gram, é só uma classe de bactérias. Então, o que que acontece? Você solta pedaços da membrana dela que pode causar o choque pirogênio, né? Então, o que que é o choque pirogênio? Se você injetar numa pessoa um injetável de grande volume, por exemplo, acima de 10 ml, você pode aumentar a temperatura do corpo da pessoa, por exemplo, de 36 para 42 graus, causar convulsão, e às vezes é irreversível esse quadro. Então, tem o que a gente chama de choque pirogênico, e a pessoa morre, pode morrer. Então, nós que trabalhamos com controle de contaminação, especialmente quem trabalha com injetáveis, tem que saber como você combate o pirogênio. Então, por quê? Porque ele pode causar morte. E aqui, rapidamente, ó, ele passa pelos filtros esterilizantes, então já é um problema. Você consegue eliminar com altas temperaturas, né? 350 graus, por exemplo, calor seco. Ele resiste à autoclavação, então ele resiste a 121 graus. Você pode separar por destilação, você pode separar por osmose reversa, você pode lavar ele de uma superfície, por exemplo, são alguns tipos de combate. Agora, a boa notícia é que ele é relativamente fácil de detectar. Então, é diferente do biofilme, diferente dos micro-organismos, que às vezes têm dificuldade. Ele é quase uma substância que você pode detectar. Antigamente, ou até hoje, né, é muito comum você usar o sangue desse crustáceo, assim, que existe no Pacífico. Então, é um fóssil vivo, né? Mas ele é abundante. Então, ele tem é detectável com LAL, que a gente chama, quer dizer, lisado de amebócitos de límulos. Ele não tem um sangue propriamente dito, que ele é um animal antigo, mas ele tem uma célula que chama amebócito, que faz o trabalho que faria para nós glóbulo branco e glóbulo vermelho, e ele acaba o pirogênio reage muito fácil com ele e facilmente vira gel, você sabe quando tem pirogênio. Então é fácil detectar, apesar que hoje, por motivos ecológicos, de preço, a gente está trabalhando já com endotoxinas através do fator C recombinante. Então você já consegue produzir uma proteína que reage com o pirogênio e vai chegar um tempo que a gente não vai precisar mais usar o sangue desse bicho aqui, tá? Mas é só para vocês saberem. Ok, vamos falar um pouquinho de vírus, né, que a gente não falou. Então, o vírus, falamos um pouquinho, né, mas aqui está até uma foto, ó, uma microfotografia eletrônica de um vírus, é um bacteriófago. O que que ele faz? Ele encosta na célula, ele joga o DNA lá dentro. Esse DNA, ele é reproduzido na própria célula. O DNA é a cápsula, quer dizer, ele escraviza a célula
ele faz a célula trabalhar para ele, né, de forma que, quando a célula for destruída, você tem um monte de DNA, um monte de vírus que usou o aparato bioquímico da própria célula para se reproduzir. Então, ele é quase que por isso que o pessoal chama vírus de computador, que é uma boa analogia, né? Porque o vírus, ele é um vírus de DNA ou de RNA. Então, ele entra, ele se multiplica, obriga a célula a se multiplicar para ele, muitas vezes, geralmente, destrói a célula e joga um monte deles no mercado, vamos dizer, né? No organismo, para próximas contaminações. Então, você vê que o vírus também é uma coisa indesejável, né? Aqui, como eu falei, os vírus têm várias cápsulas, né? Então, aqui são algumas cápsulas e uma microfotografia de vírus. Aí vocês podem ver como é sofisticada a cápsula. E lembra que ficaram famosos os spikes, que são essas estruturas que encostam na célula, no caso do coronavírus, né? Encostavam e acabavam transferindo a partir daí o DNA e contaminando a célula do ser humano, né? Agora eu vou mostrar algumas, já está acabando, né? Algumas fotos para vocês. Então, esse aqui, por exemplo, é o Aspergillus niger. Esse aqui é um fungo que dá é muito comum no banheiro, né? Você coloca no azulejo aquele preto que fica lá, difícil de tirar, é o Aspergillus niger. Então, ele é assim, a estrutura dele, a microfotografia eletrônica é assim, e na placa de Petri ela é assim, ó. Então, ele é Níger porque ele é preto, né? Então, aqui a gente tem o penicílios, né, que é muito, muito comum. O penicílio, além de produzir a penicilina, né, ele é o bolor de pão, né, que a gente chama, que é a estrutura desse tipo. Geralmente dá em pão, a gente às vezes dá também em laranja, na casca da laranja, né? Ele é meio esverdeado, assim, ele parece um tapetinho, assim, parece, ele tem uma estrutura assim. É assim que ele é visível, mas ele é dessa forma. Aqui, Saccharomyces, muita gente gosta muito desse micro-organismo porque ele produz cerveja, vinho, né? Então, Saccharomyces, ele tem esse aspecto aqui na placa e esse aspecto na microfotografia eletrônica. A Cândida, né, que causa doenças, né, um fungo que pode causar doenças. Então, ele é desse tipo, ele é Cândida porque ele é branco, né? Na placa de PET ele é branca e a microfotografia é assim, né? Aqui a diferença entre levedura e mofo, né? Mas basicamente a levedura tem uma célula só e o mofo tem muitas células, né? Então é isso, não vou entrar em detalhes. Aqui são bactérias gram-positivas, quer dizer, aquelas que eu falei para você, a coloração gram, ela marca de azul, ó, esse tipo de bactéria. Essa é uma bactéria também muito conhecida, chamada Lactobacillus. Aqui, ó, vocês veem o filtro aqui, né? O filtro esterilizante. Aqui uma microfotografia aqui, ela fica assim na placa de Petri, né? Então, o Lactobacillus existe em iogurtes, em derivados de leites, como uma bactéria benéfica, né? Ela não é uma bactéria a ser evitada na maioria dos casos, né? Aqui a gente falou do Clostridio, já falei para vocês do Clostridio, ele causa o tétano e causa o botulismo, né, o gênero Clostridium. E ela é dessa forma aqui, é uma bactéria gram-positiva. Então ele tem essa cor aqui no micro-organismos. E aqui tem umas gram-negativas. Então você vê a gram-positiva é mais azulada, assim, um roxo azulado, e a gram-negativa é mais cor-de-rosa, vamos dizer assim, né? Então a gente tem a Escherichia coli, que eu já falei, que é uma bactéria do intestino, né? Então quando você acha ela no ambiente, é até importante conhecer as bactérias, porque se tem uma contaminação diária ou de produto, a origem da bactéria te dá uma dica. Então se você está numa sala limpa, você tem Escherichia coli, ela veio de banheiro, é mão mal lavada, alguma coisa aconteceu. Porque como é que ela chegou lá, né? Então, a Escherichia coli ela é normal de intestino de mamíferos, né? Pseudomonas, que é uma bactéria interessante para nós também, é uma bactéria, pode dar na superfície da pele, pode dar numa água parada. Então, agora, o que é interessante dela? Existe uma Pseudomonas que é muito pequena, que a gente usa como referência, que ela tem 0,2 micras, por isso a gente usa filtro esterilizante de 0,2 micras, né? Pseudomonas diminuta, que chama. Então, por isso que eu pus ela aí. Bom, vocês veem que elas existem em todas as formas e sabores, né? Os micro-organismos.
Então, para acabar, eu só tenho mais aqui alguns slides. Bom, alguns eu vou passar rápido, que a gente não tem tempo. Mas vamos falar, então, acho que eu vou passar direto. Vou falar agora de controle de contaminação, né? Então, como é que a gente vê? Então, um pouquinho da terminologia, né, pessoal? Terminologia, o que que é esterilização, né? Esterilização é matar os micro-organismos mesmo. Então, não existe meio estéril, não existe eu vou esterilizar um pouco, não tem isso. Esterilizar significa, o conceito, né, é eliminar todo tipo de micro-organismo, inclusive os esporos. Então, se eu falei, ó, eu vou esterilizar isso daqui, é isso, eu vou destruir todas as formas de vida. Desinfecção já é, eu vou destruir os patógenos. Então, eu posso não destruir todos os micro-organismos, eu já estou fazendo uma desinfecção. Então, por exemplo, se eu ferver alguma coisa, eu vou matar uma parte dos micro-organismos, né? Antisepsia. Então, desinfecção é usado para objetos e materiais. Antisepsia é para pele ou mucosa. Então, se eu falar, isso é um antisséptico, você não fala, eu vou usar um antisséptico no ambiente. Não, você vai usar antisséptico na pele de ser humano, de cachorro, né, de animais também. Germicida é um termo genérico, mas que mata bactéria, fungo, né? Germicida, mas eu não especifiquei. Agora, se eu falar esporicida, ele consegue matar tudo, inclusive esporos. Fungicida, ele mata fungo, e assim por diante. Bacteriostato, bacteriostato, então, são agentes que, na verdade, ele não mata, mas ele inibe o crescimento. E às vezes pode ser bom, né? Você só precisa manter o nível baixo. Eu falei, sociedade de controle de contaminação. Às vezes você quer controlar, você não quer eliminar. Então, é isso aí. Asepsia, e a gente usa muito comum a gente usar área cética, quer dizer, olha, nesse local determinado, eu vou eliminar os micro-organismos. Então, eu vou fazer uma asepsia, é isso que a gente diz. E degermação é eliminação, geralmente, também de pele e de, por exemplo, algodão iodado, né? Você elimina o micro-organismo da pele, ok? Então, aqui é o métodos, né, de controle. Também eu não vou entrar em detalhes, aí o Cláudio tem um seminário específico disso, né? Mas só para dizer, olha, entre a fervura, a autoclavação e a pasteurização, a autoclavação é um meio muito eficaz. Então, ele é usado e ele destrói, no tempo e temperatura adequado, ele destrói, inclusive, esporos. Então, ele é muito importante. E no anexo 1 fala, olha, é o método de preferência. Usa a esterilização por calor úmido, que é a autoclavação de preferência, né? Que é a recomendação. Então, calor úmido, autoclavação é o mais utilizado na indústria, né? Calor seco. Então, o mais utilizado na indústria tem flambagem, tem incineração. O mais utilizado na indústria é o forno ou túnel de despirogenização. Então, aqui a gente, através da oxidação, a gente elimina o micro-organismo sem ausência, na ausência de água. Então, a gente não precisa de água. Na autoclavação, você precisa de água para matar micro-organismo. Aqui não precisa, tá? E mesmo assim, a gente consegue matar micro-organismos em temperaturas elevadas. Aqui a gente está falando acima de 300 graus, tá? Aqui outros métodos, né? Então tem a filtração esterilizante, que é a remoção através do filtro. Eu mostrei para vocês vários filtros esterilizantes nas fotos, né? Então uma remoção mecânica. Então o filtro esterilizante hoje é considerado filtros de 0,2 micra, né? Que retém todas as bactérias. Vírus, pirogênio passa. Então, o que fica são as bactérias, fungos, micro-organismos celulares vão ficar, tá? Existe radiação ionizante, por exemplo, que você usa raio gama, que é muito usado em produtos cirúrgicos. O problema da radiação gama é que você tem que ter um radiador gama, que é um prédio, né? Então, você tem que mandar, são poucos irradiadores gamas que tem no Brasil, por exemplo, né? Radiação não ionizante, por exemplo, ultravioleta, ele é super limitado, porque ele tem um problema de penetração, né? Ele fica só na superfície. E uma coisa bacteriostática, né? Lembra que eu falei que a gente às vezes não quer, não precisa destruir o micro-organismo, mas impedir o crescimento. Então, temperaturas baixas, né? Elas conseguem fazer isso. Então, elas inibem o crescimento dos micro-organismos, né?
Então, a gente usa para preservar dessa forma. Aqui é uma autoclave, né? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente vê depois, o próprio Cláudio vai fazer um seminário de esterilização, mas só para vocês verem que você tem uma concorrência aqui de vapor e você precisa retirar o ar. Então, você precisa tirar o ar porque o ar seco não consegue esterilizar. O que vai esterilizar é o ar mais a água. Então, depois o Cláudio vai falar no outro seminário em detalhes, ou se surgir perguntas, a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Então, aqui é um típico, vamos dizer, típico gráfico, né? Você tem um sistema de vácuo antes, depois você atinge a fase de esterilização, né? E depois você acerta a pressão de novo. Então, esse é um tipo ciclo clássico de autoclave, né? Você tem vácuo e depois pressão. Aqui só para mostrar, ó, que o que acontece, a morte de bactéria é uma forma, do mesmo jeito que a vida, vocês viram que tem uma fase exponencial, a morte também tem. Então, o que acontece? Aqui você vê que a probabilidade de encontrar mecanismos sobreviventes, ele varia exponencialmente com a temperatura, né? Então, por exemplo, para 120 graus, se você vai precisar de aqui 12, 15 minutos, né, para encontrar zero, né? Em outras temperaturas, a quantidade de minutos é muito menor, exponencialmente menor. Temperaturas muito altas esterilizam muito mais rápido. E abaixo de 100 graus a gente nem conta, mas a partir de 100 graus demora mais tempo. Então, é um padrão usar 121 graus, 120 graus, né? Aqui é um túnel de esterilização, nesse momento eu não vou entrar em detalhes, é uma estufa, todos que trabalham com ar quente, né? A filtração, nós falamos um pouco da filtração esterilizante, né? Então, basicamente, o que é lá? Ela é uma barreira física mesmo, que impede a passagem dos micro-organismos, e assim você consegue esterilizar, né? O que é interessante aqui é que, se uma vez que você usou um filtro esterilizante, você precisa testar ele para ver se ele não está furado. Então, você precisa montar ele de certa forma, não vou entrar em detalhe aqui, mas que você possa fazer ou teste de ponto de bolha, que a gente chama, ou teste de fluxo difusivo. Mas é teste, tanto para filtro hidrofóbico como hidrofílico, eu tenho que testar a integridade desse filtro, toda vez que eu usar, porque ele pode ter um microfuro não aparente, que, no entanto, vai deixar os micro-organismos passar e, no fim, eu não vou ter um produto estéril. Então, eu preciso fazer o teste. Além de fazer a filtração, eu preciso fazer o teste de integridade desse filtro, né? Ok, aqui é um pouco mais... Aqui dá para ver bem a membrana, né? É uma peneira, vamos dizer, né? Nível microscópio. Existem muitos materiais essa peneira. Tem de celulose, de nitrílicas, tem vários teflon, tem vários materiais que são feitos esse tipo de membrana. Agora, a última coisa que eu queria falar com vocês é muito importante, é o seguinte: agentes químicos de controle de contaminação, né? Então, qual a característica de agente químico que a gente procura na indústria, né? Ou em casa mesmo, né? Mas nós vamos falar tendo a ideia industrial. Bom, não existe agente químico ideal. Vocês ainda querem que eu apresente eles ou já vamos desistir? Não, não existe ideal, mas o que seria ideal, né? Então seria que ele fosse pouco tóxico, né? Que tivesse um largo espectro, que inclusive fosse poricida, né? Que fosse pouco agressivo, quer dizer, não oxidasse os equipamentos, que fosse estável quimicamente, que não deixasse resíduo na superfície, quer dizer, não deixasse às vezes. Às vezes eu quero que não deixe para não contaminar meu produto e às vezes eu quero que fique, né? Que tivesse um cheiro agradável, que fosse barato, que é fácil de diluir, de preparar, que fosse eficaz mesmo na presença de material orgânico, tipo sangue, por exemplo, né? Sangue, urina, material de laboratório, por exemplo. Eu estou fazendo uma cirurgia, eu queria que ele fosse eficiente. Não inflamável, como eu falei, não existe esses aqui.
Ô, Rose, se você quiser falar, pode falar que eu vou passando para o próximo enquanto isso. Complementar, né? Complementando o que você falou. Tipo assim, eu sempre tenho essa pergunta, tem um agente, um esporicida ideal, que hoje eu acho que a gente está muito na fase, por conta da revisão do anexo 1, do uso dos esporicidas, do rodízio de saneante, dos esporicidas. O que eu sempre falo é entender qual que é a sua, qual que é a sua planta, o que você tem em casa, para que você consiga ter um saneante adequado. Um esporicida, um agente degermante eficaz, mas ele não é uma regra única. Olha, o melhor é este. Por quê? Todos os critérios que você falou, ele está dentro da avaliação. Então, assim, ele não tem cheiro, não. Às vezes ele tem um cheiro muito forte, é aquele que é eficaz para aquele processo. Então, todo processo ele tem várias características, né, Eduardo, que devem ser É avaliadas. Por isso isso que é mesmo. necessário a validação de alguns saneantes com base sempre no que você tem na sua biblioteca em casa, o que você tem presente É isso dentro da mesmo. sua casa. Essa avaliação ela é muito importante. Pode É continuar. isso mesmo. Então, aqui tem algumas classes, né? A gente não vai falar de todos, mas vai falar das classes. Então, você tem aqui de classes importantes, essa tabela é interessante para vocês, é da Universidade de Iowa. É o seguinte, ó, você tem ácidos, você tem álcools, aldeídos, álcalis, né? Então, aqui temos ácidos, aqui a gente tem bases fortes, né? Compostos clorados, peróxidos, né? Fenóis e quaternários de amônio. Então, pegando o gancho da Rose, vamos ver quem é esporicida. Ó, esporicida, aqui embaixo. Ó. Aqui é bactericida, viricida, fungicida, tuberculocida, que é importante em aplicações médicas, e esporicida. Então, ó, esporicida, o que a gente tem aqui, ó, são os aldeídos do tipo formaldeído, glutaraldeído. A gente tem aqui álcalis muito fortes, hidróxido de sódio, por exemplo, hidróxido de amônio. A gente tem compostos clorados, né? Então, por exemplo, hipoclorito de sódio, né? Cândida, né? Dióxido de cloro são compostos que são esporicidas. Você vê que não são todos, né? Então, você vê quaternário de amônio, que é muito usado, por exemplo, não é esporicida, né? Fenol foi mais usado no passado também, não é esporicida, né? Você tem aqui álcool, não é esporicida. Tem gente que adora álcool, não só para beber, mas também para sanitizar, que não é o ideal para alguns casos. Então, agora, por exemplo, vamos ver, ó, olha, aspectos para a saúde, né? Então, você vê, ácido, ele é muito severo, né? Ácido e álcalis fortes. Então, na prática, você raramente usa ácido clorídrico, ácido, né? Ou então base forte, hidróxido de sódio, para sanitizar. Você pode usar nos seus processos industriais, tipo na síntese química e tal, você usa, mas na prática você não usa, porque eles são terrivelmente prejudiciais para a pele do ser humano, né? Então, álcool pode causar irritação, mas é mais tranquilo, né? Então, aldeído pode causar. Então, aldeído é mais severo que álcool para causar irritação. Então, compostos de cloro também causam irritação, né? Então, quase todos eles têm algum efeito, né? Agora, por exemplo, a precaução, né? Você vê aqui, ó, o álcool é inflamável, né? Existe área limpa que você tem maçarico lá dentro, né? Por exemplo, as áreas onde você trabalha com alta temperatura, com maçarico mesmo, por exemplo, né? Que você trabalha com ampolas, você fecha com maçarico. Você tem aqui, por exemplo, formaldeído, né? Que ele é carcinogênico, né? Então, o formaldeído nem é mais usado hoje, né? É raramente usado, só em algum processo específico de síntese, mas não usa como sanitizante justamente porque ele é carcinogênico, né? Bom, então aqui ajuda vocês a dizer, por exemplo, uma outra coisa aqui, ó, fatores que afetam, por exemplo, quaternário de amônio é inativado com matéria orgânica, né? Então, matéria orgânica atrapalha todo mundo, mas atrapalha alguns mais que outros, né? Então, por exemplo, corrosão, você vê aqui álcalis, você vê peróxidos e agentes de cloro,
são terrivelmente oxidantes, né? Então, você ataca a sua instalação, se ela não for prevista para isso, né? Então, ela é oxidante para os equipamentos. Enfim, aqui não vai dar para explorar todos, mas só para mostrar para vocês que aquilo que a gente falamos, não existe o ideal, você deve usar mais que um, e a legislação diz para você usar, fazer o rodízio com pelo menos um que seja esporicida, por causa daquilo que eu falei para vocês, por causa da mutação, né? Então, como você pode ter mutação, se você usar somente um sem rodízio, principalmente onde você tem altas concentrações de micro-organismos. Não é o caso da indústria, por exemplo, farmacêutica, estéreis, produtos estéreis, mas você pode ter isso no hospital com certeza. Então, é muito importante você ter rodízio, principalmente quando você tem contaminações altas. E mesmo na indústria farmacêutica, a norma pede para você fazer o rodízio. E pelo menos um deles tem que ser esporicida, né? E aí tem um cuidado para você fazer o rodízio entre um e outro. Eu nem vou entrar em detalhes agora, que a Rose vai tratar no próximo seminário, né? Mas para vocês verem aqui como a tarefa não é fácil, né? A gente tem bastante recurso, mas não existe o ideal e vai ter que ser, e muitas vezes você vai ter que usar mais de um ou dois ou vários para várias funções diferentes dentro da sua área ou dentro do seu processo para obter a melhor solução. Ok? Então, olha, de slides que eu tinha era isso. Eu acho que a gente pode passar para a próxima fase, se vocês toparem, podemos Então, passar para a vamos. próxima fase. Muito bem. Nós fomos respondendo, né, Cláudio, algumas perguntas aí no E- chat, mas aí o Cláudio tem algumas perguntas também para formuladas. E tem uma questão de algumas pessoas que perguntaram, tá, Eduardo? Eu não respondi porque eu falei, vou deixar para responder online, porque foram duas pessoas. Porque qual foi a pergunta? Eu vou até ler a pergunta, que aí fica mais fácil. Aí depois eu passo para o Cláudio fazer as perguntas oficiais. O Matheus, ele fez uma pergunta referente à esterilização. A pergunta dele seria: qual que é a temperatura ideal para esterilização? Você tem uma temperatura ideal? Eu entendo que a pergunta dele, que ele colocou lá 300 graus, 350, ela está voltada a pirogênio. Mas aí, assim, você pode comentar referente a isso, né? Acho que está aberto a comentários referente a qual temperatura ideal, pensando em uma despirogenização. Porque quando a gente fala de despirogenização, até o que você explicou, como o Cláudio citou, terá um outro seminário, que é uma continuação desse, de monitoramento ambiental que nós vamos tratar mais as questões de processo, né? Processo dentro da área e as execuções. E aí, mas podem comentar sobre. Ô, Cláudio, você quer dar um spoiler aí, começando, né? Bom, Sem vamos lá. estragar o próximo seminário, mas a gente pode. Vamos É, responder. não, bom, primeiramente, parabéns aí pela condução. Eu acho que você conseguiu trazer um tema tremendamente difícil de uma forma bem suave, bem tranquila, que eu particularmente gostei bastante. Eu, eu queria, bom, acho que cabe só reforçar aqui o que a Rose colocou, que nós teremos um outro encontro e que daremos continuidade a esse tema e com uma abordagem prática. Eu acho que hoje nós colocamos aqui o Eduardo colocou algumas questões conceituais que são importantes e a gente vai poder tratar sobre outras questões relacionadas à aplicação dentro da indústria. Bom, existe a pergunta do Jonatas, e também era uma dúvida da Bianca, a respeito da temperatura para eliminação. Eu também entendi que era do pirogênio, se me corrija aqui se eu estiver errado. Então, se era 350 ou 250 graus. Aí, se você quiser, se puder responder, Eduardo ou Rose. Então, assim, o que acontece, pessoal? Não tem uma. A partir de 250, o pessoal usa por questão de praticidade, né? A dissolução do pirogênio ela é parecida com aquela curva que eu mostrei para vocês de micro-organismo, né? Quanto mais temperatura, menos tempo. Então, para efeitos práticos, o pessoal trabalha entre 250 e 350. Aí vai do seu equipamento, vai do seu ciclo, né? Como eu falei, a tendência de ciclos mais curtos são temperaturas mais altas. Lembrar que você tem as rampas, né?
rampa de subida e rampa de descida. E tem o seu material, né? Então, normalmente, temperaturas mais baixas preservam mais as características do material. Mesmo o vidro, é um estresse você aquecer ele, né? Então, é uma questão de você, durante a sua validação, sua qualificação do equipamento, você testar mais de uma temperatura, ver os tempos e temperaturas e trabalhar com mais usado. Mas não tem uma temperatura certa. A partir de 250, se você validou, todas vão funcionar, tá? O problema é mais a sua instalação, seu equipamento, se é estufa, se é túnel, né? Mas, assim, a forma, a temperatura mais comum é por volta disso. Ah, perfeito. Acho que então está respondida essa questão. Eu vou colocar aqui outros pontos que eu gostaria de abordar aqui com vocês, mas antes eu queria pedir aos participantes, qualquer outra dúvida, qualquer outra questão, coloque aqui no chat que nós vamos buscar responder da melhor forma. Mas Eduardo, em um ponto logo no início da sua apresentação, você falou sobre a grande variedade de tamanhos de partículas, né? As partículas e micro-organismos, né? E a pergunta é a seguinte: como que isso impacta na estratégia de controle de contaminação na área? Quer dizer, qual é o impacto disso? Como que você é, é, qual a relação disso com a sua estratégia de controle de contaminação no ambiente? Isso é interessante, né? Assim, se a gente for a resposta mais, vamos dizer, mais correta e mais longa seria o seguinte, né? Você tem que pensar isso no projeto, né? Então, lá na sua concepção do projeto, por exemplo, é uma zona rural, então você tem que ter um tipo de ar-condicionado. É uma zona urbana, então ar-condicionado, porque, por exemplo, eu fui uma vez numa empresa grande, numa certa cidade, aí grande, o que que acontecia? No piso térreo tinha uma camada que você deixava pegada de terra, porque era colheita ou era plantio, então você tinha terra. Então, é um tipo de ar-condicionado. Então, para isso, é um projeto que vai, sabendo que você tem esse tipo de partícula, ele vai fazer uma pré-filtração e uma filtração mais detalhada, para começar. A entrada na sua área tem que ser diferente. Então, por exemplo, a Anne-Marie Dixon, que é uma grande pesquisadora de partículas, ela de controle de contaminação, veio no Brasil, deu palestras. O que que ela dizia? Se você tem que ter uma área limpa, você não pode ter um estacionamento de pedrinha, por exemplo. Porque aí você já tem contaminação e essa contaminação você vai levar lá para dentro. Então, o que que eu quis dizer com isso? Você precisa conhecer, né, a sua contaminação, trabalhar no seu projeto, mas não é só o seu projeto de ar-condicionado, né? É o seu projeto de vestiário, é o seu projeto de estacionamento, como eu falei, né? É o seu projeto de materiais. Então, uma área que funciona muito bem numa cidade pode não funcionar na outra, né? Porque além das condições de ar-condicionado, você tem toda uma condição dos seus geradores de partículas que vão carregar micro-organismo ou não, mas a gente não quer nenhum tipo de partícula, né? A gente não quer partícula nem viável, como eles falam, como não viável, que na verdade não é bem isso, né? A partícula não viável, que a gente chama, o contador de partícula não viável, ele conta a partícula viável também, né? Então, o mais correto seria a partícula total e partícula viável. Mas aí é um outro assunto se a gente quiser conversar. Mas é isso, o projeto é só. Hoje é muito comum você falar na estratégia de controle de contaminação, né? Um documento obrigatório no exterior, no Brasil será em breve, que você tem que dizer qual a sua estratégia. Então, a sua estratégia é ampla. É aquilo que a gente falou, que o Célio falou do DNA da SBCC. A gente não vai trabalhar com uma especialidade só. Então, você vai ter que ter gente de ar-condicionado, gente de processo, gente de equipamento, gente de microbiologia e gente de todas as áreas para organizar essa sua estratégia de forma global, que com certeza envolve o projeto, né? Desde o projeto, mas ela envolve o seu. Por exemplo, uma coisa que parece estranha, mas no Brasil é muito comum.
a estação do ano, por exemplo, aqui em São Paulo, cidade de São Paulo, né? Isso serve para o estado inteiro. A gente tem um verão muito seco e o seu projeto de pré-filtro, por exemplo, você troca muito mais pré-filtro nas estações secas, porque tem muito mais partícula no ar. Então, a sua estratégia deve, inclusive, incluir a sazonalidade. A época de chuva é um tipo de contaminação, a época de seca é outro tipo de contaminação. Isso tem que estar bem claro nos seus procedimentos e na sua forma de combater, né? Eduardo, e eu acho que aí que te pergunto agora, que, perguntando na sequência disso, isso tem muito a ver com a estratégia de gestão de risco, né, de prevenção de contaminação, né? Toda essa questão do Sem seu dúvida. entorno, né? Você tem que análise de risco, né? A abordagem de qualidade, se você for pensar do risco, deve começar no projeto, né? Você tem que localizar esses riscos e ver barreiras suficientes para assegurar os riscos, né? E dar mais atenção para aqueles riscos maiores, né? Mas assim, Uhum. como eu falei, nós temos várias vantagens no Brasil. Por exemplo, nós temos uma água de ótima qualidade quanto à dureza, mas a gente tem uma temperatura em média elevada e uma umidade em média alta, né? Então a gente tem fatores que favorecem o crescimento de micro-organismos diferente de países muito frios ou muito secos ou, né, outros tipos de variação. Mas varia durante o ano, né? Perfeito. É, Temos aqui uma pergunta do Alex Júnior, sobre sanitização com ácido peracético, divosando 0,5 ou 2%. Sendo corriqueira, corre o risco de deixar algum micro-organismo resistente a ele? Qual seria a periodicidade ideal? Então, o peróxido é oxidante forte, né? A gente viu naquela Não, tabela, ele é esporicida. Ácido peracético, né? peracético. Ácido peracético é oxidante forte também. Quer dizer, ele entra nos peróxidos, mas ele funciona igual ao oxidante forte, né? Então, qual é o problema deles? Além de ter o cheiro forte, né? Ele a regra fala para fazer rodízio ainda que você tenha o esporicida. Então, é interessante você ter o esporicida. Agora, qual a frequência? É difícil falar, porque o que acontece? Você depende da sua biocarga. Lembra que eu falei? Eu faria um rodízio tanto maior quanto mais fosse a minha contaminação inicial, porque você tem mais chance de ter mutação. Então, tipo no hospital, por exemplo, eu faria, sei lá, uma vez por semana. Numa indústria, onde você tem uma bioburden baixa, uma carga baixa, eu faria uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, uma vez cada 3 meses, por exemplo. Não teria essa. Então, vai depender da sua carga inicial, porque você está sempre olhando o que você está evitando, né? Quando você faz rodízio, o que que você evita? A mutação, né? O efeito da mutação. Então, eu preciso saber a minha suscetibilidade à mutação. Um fator principal, né? Dois fatores que eu citei aí é a presença de agentes mutagênicos. Então, se você tiver agentes mutagênicos, pode ser um problema, e a carga inicial. Você tendo carga baixa e não tendo agente mutagênico, você tem uma certa tranquilidade na hora de fazer o rodízio, né? Perfeito. hoje muitas empresas, né, complementando até o que o Eduardo comenta, falando, né, para uma pessoa que vem muito de processo, muitas empresas elas adotam um rodízio mensal, por exemplo, até para que fique fácil de você controlar. Então, adota um tipo de saneante, né, um esporicida nesse mês, no outro mês, ou quinzenal. Então, assim, é muito o que o Eduardo falou, vai depender muito do que tem na sua flora e qual que é a sua carga de bioburden de conhecimento diário. Mas hoje, muitas empresas adotam um rodízio mensal por conta do controle, porque aí estabelece vários saneantes mês a mês, e aí você usa mensalmente, quando vira um mês, você vai trocando esses saneantes para que você tenha o controle da sua área. Nós vamos até ter o webinar sobre, né, validação de limpeza. Então, assim, até comentei com o pessoal, falei, ó, acompanha os nossos webinários, porque é só o comecinho, né? Estamos só começando com os webinários com vários temas sobre os controles de contaminação. É interessante ver que esses webinários eles são complementares, os temas se complementam. Acho que fica uma abordagem bem interessante, de fato. A gente Sim. tem uma outra pergunta aqui da Tatiana Campos.
Nos ciclos de desperogenização, qual a estratégia melhor posicionamento dos indicadores biológicos dentro da estufa, por exemplo? Né, do posicionamento dos indicadores. Então, geralmente os bioindicadores, a melhor lugar para você colocar é nos pontos mais frios, que seria o seu pior caso, né? Então, você teria que correr primeiro a parte térmica, né? E tentar localizar os pontos mais frios. E uma das estratégias seria essa, trabalhar com o ponto mais frio, onde você coloca a endotoxina lá para ver se você destruiu, né? Um exemplo, né, Eduardo, de pontos mais frios, por exemplo, você tem uma carga de ampola, frasco, né, que são cargas grandes, dependendo da capacidade da sua estufa. Você vai colocar no meio da carga, e não só no meio, né, você vai ter outras, realizar uma avaliação de risco. Nessa avaliação de risco, você vai ter na extremidade, onde é o calor ele está mais próximo, mas também a do meio da carga na parte mais interna. Porque quando o Eduardo fala a parte mais fria eu tenho uma estufa onde ela está fazendo a recirculação do ar, estufa, autoclave, né? Pensando assim, falando de despiro, então estufa. Quando eu vou fazer essa avaliação, qual que é o meu ponto mais crítico? Onde o ar, essa circulação, ela pode ter um bloqueio desse ar, ou então na transferência do ar, você ter um impedimento dessa transferência de forma mais homogênea. Porque assim, nas extremidades, sempre o ar mais quente, ele vai chegar com mais facilidade. E na parte do meio, no meio da carga, é onde você vai ter normalmente mais dificuldade desse ar fazer essa circulação. Cláudio, Cláudio também é especialista em esterilização, acho que assim, é uma pessoa que pode complementar também sobre esse assunto. Não, acho que vocês já disseram praticamente tudo, mas eu só acho que só pontuaria que nesse aspecto eu enxergo a importância de se conhecer o gradiente e estabilidade, né? São duas coisas diferentes, né? O gradiente é a diferença de temperatura entre dois pontos num dado instante, e a estabilidade é a variação de temperatura de um determinado ponto ao longo do tempo, né? Então, ao fazer esse mapeamento, você vai identificar quais são aqueles pontos onde você tem a menor letalidade. Então, esse mapeamento térmico precisa ser feito durante os processos de qualificação para poder identificar essa condição e você estabelecer, então, seus pontos de controle. O que acho que um ponto de atenção a verificar é que isso tem que ser feito, você faz os ensaios com câmara vazia, mas é importante que você faça com a carga. Então, muitas vezes você tem a carga, o fato da carga não ser homogênea numa estufa pode gerar um fluxo preferencial onde vai circular o ar com muita facilidade, mas não necessariamente trocando calor com a carga. Então, só o mapeamento térmico realmente vai poder indicar isso, né? A gente vai ter outros webinars aqui que nós poderemos falar disso com mais profundidade, mas, em linhas gerais, precisamos fazer a qualificação térmica, o mapeamento térmico para identificar esses pontos, né, tal qual na estilização. Bem, temos aqui uma, uma outra pergunta da Maria Paula. Uma análise de esterilidade com resultado negativo, ou seja, estéril, é uma garantia de apirogenicidade negativa? Não, não é nem garantia de esterilidade. O teste de esterilidade ele é tão ruim, assim, ele é tão míope, né? Que o dia que tiver um teste de esterilidade positivo significa uma coisa, que você está com o lote contaminado. Mas estudos variam, mas tem estudos que dizem que só 20% dos lotes contaminados dão teste de esterilidade contaminado. A maioria dos lotes contaminados dão teste negativo. A impressão que dá é que ele é estéreo. Então, o que garante para você é todos os cuidados que você vai ter no processo, e não apenas o teste de esterilidade. Então, ele não garante sequer a esterilidade, quanto mais tem pirogênio. São coisas totalmente diferentes, porque, como eu falei, lembra aquilo que eu mostrei da morte do micro-organismo? Você pode estar com 100% dos seus micro-organismos mortos, no entanto, você pode estar cheio de pirogênio. Agora, o pirogênio é bem mais fácil de detectar.
Então, se você fizer um teste de pirogênio, dificilmente um lote contaminado de pirogênio vai dar um teste negativo. Ele tende a dar positivo. Então, a boa notícia é essa. O teste de pirogênio, ele é mais preciso. Ah, apesar que você pode contaminar com pirogênio só um pedaço do lote. Mas vamos dizer que você tem um lote homogêneo, né? Os frascos seus são homogêneos, enfim. Então, o teste de pirogênio, uma amostragem bem feita, vai pegar pirogênio. Esterilidade, não. Olha, esterilidade é um teste tão ruim que tem países da Europa, vários deles que aboliram, não precisa mais fazer. Pronto, não precisa nem fazer mais esterilidade, porque eu não vou acreditar mesmo. Então, o meu negócio é os parâmetros de processo de todas as fases. Se você está com os parâmetros tudo bem, Garantir o processo. Né, Eduardo? é. Garantir o processo. Então, ele é isso. Como eu falei, a boa notícia é essa. O pirogênio é fácil de você detectar. Esterilidade, não. Muito interessante sua resposta, Eduardo, porque eu já participei de muitos debates, eu já vi muita controvérsia sobre isso, e eu concordo com o seu ponto de vista, que, na verdade, o teste de esterilidade ele determina que aquela amostra pode estar estéril, não necessariamente a pirogênica, mas ela pode se atestar aquela amostra, mas você nunca vai poder estender isso para todo o lote, porque senão não existe embasamento estatístico suficiente para isso. Essa foi uma discussão interessante por ocasião da publicação da RDC 291 de 2019, que estabeleceu a questão para termos sensíveis esterilizados por óxido de etileno, a possibilidade de você fazer a liberação paramétrica e a obrigatoriedade de atendimento à ISO 135, que prevê a liberação com indicadores biológicos, porque havia um entendimento por algumas pessoas de que o teste de esterilidade era o que garantia. Então, uma coisa é você atestar a esterilidade, você pode atestar de diversas formas. Uma é aquele chamado teste de esterilidade, que é o teste da amostra especificamente, né? Mas, muito bem. Rose, algum comentário adicional? Eu ia comentar sobre, por exemplo, quando a gente está falando, por exemplo, de processamento asséptico, o que garante mais o meu processo é o processo de APS, né? Agora APS, o anexo 1, o nosso antigo nomenclatura de média-fio. Porque quando você está fazendo o ensaio de média-fio semestralmente, você está desafiando todo o seu processo, todo o seu processo. Então, ele vai contaminar ou ele não vai contaminar. Ele é assim, se você tiver presença, ele vai. Se ele não tiver presença, ele não vai contaminar. Então, assim, o complemento da área séptica, eu acredito que é um complemento, né? Então, eu tenho a esterilidade, eu até já tinha em outros momentos conversado sobre isso com o Cláudio, porque realmente, quando a gente começa a pensar e entender todo o processo, você vê que a esterilidade é o que o Eduardo falou, não faz tanto sentido. Ela para de fazer tanto sentido, porque o que garante o nosso processo são os controles ali que você está validando cada carga, cada processo, né? Eu falei do Mediafio, mas ele é um estudo já final. Até chegar ao Mediafio, tem premissas anteriores onde a gente precisa atender para chegar até ali. E é isso que precisa, é uma ciência do mercado. Para chegar até o Mediafio, eu preciso estar com o meu status de validado qualificado completo, né? Então, meus estudos de saneantes, de tudo mais. Então, basicamente, essa é a minha opinião. Eu estou lembrando aqui que no último webinar nosso, o que eu fiz com a Alzira, né, e eu mostrava isso sobre a curva de letalidade e a diferença entre o Bayer Burden e o indicador biológico. Ali dá para fazer uma analogia interessante sobre o teste de esterilidade, né, que ele parte de uma contaminação baixa, né? É, muito bem. Maria Paula, obrigado pela pergunta. Nós temos aqui uma pergunta do João, é, é, quer dizer, dizendo que se já disse, mas ainda fiquei na dúvida da eficácia de desinfetantes à base de hipoclorito na inativação de bactérias gram-positivas e negativas e vírus envelopados. O hipoclorito ele é muito eficiente. Então, o hipoclorito ele é esporicida, funciona contra vírus, funciona contra as formas vegetativas, desde que ele seja na concentração, ele é muito bom, né? O
que ele tem agora aquela coisa. Eu lembro que eu falei que não é perfeito. Tô falando, e ele é barato. Olha só, o hipoclorito além de tudo é barato. Então ele tem várias vantagens. Então qual é as principais desvantagens dele? Primeiro que ele é instável, né? Então você preparou, você usa, você tem que manter bem fechado, você tem que manter, inclusive a sua solução principal, né? Então você tem que controlar a sua solução principal e ter um prazo de uso curto, né? Então ele tem esse é um dos problemas dele. Ele é terrivelmente oxidante, como todos os clorados, né? Então você tem um pé de uma máquina que é de ferro, você tem uma divisória riscada, você vai oxidar, né? Então você tem um aço inox de baixa qualidade que tem ruge, ele vai revelar o ruge, porque ele é terrivelmente oxidante. Então ele tem esse negócio, ele é barato, ele é pouco tóxico, né? Ele é um irritante para a mucosa, mas em termos de toxicidade, porque tem cloro, né, gente? Ele tem é o único é um dos poucos sanitizantes que você mistura para beber, né, na concentração certa. Em lugares onde você tem dificuldade com água potável, é permitido que você acrescente na água para ingerir a água, para torná-la potável, numa concentração baixa, né? Então, ele é muito pouco tóxico, ele é irritante nas concentrações que pode usar, ele tem esse problema dele ser oxidante e ele vai atacar a sua instalação, a sua máquina. Agora, ele é muito eficaz. Então, você trabalhando na concentração certa, ele é eficaz contra esporo, contra células vegetativas gram-positivas, gram-negativas, vírus e fungos. Ele é muito bom contra fungos, levedura. Ele é usado muitas vezes de preferência quando você tem uma contaminação grave por fungos, porque ele é bem eficiente. E tem um outro ponto, de pontos negativos, que você já falou todos os positivos, que realmente o hipoclorito é maravilhoso nesse amplo aspecto de eliminação. É residual. Então, você vai contar partículas, ele vai aparecer, né? Porque ele deixa residual na área, e isso é uma das coisas, assim, se você usar hipoclorito, você tem que ter uma limpeza posterior, principalmente em áreas limpas, né? Se você está usando ISO 5, alguma coisa assim, áreas de grau A, o ideal é que você tenha um controle posterior a ele para remover, porque ele fica um residual considerável, né, Eduardo? Então, ó, assim, se você der o tempo, é que a gente não tem tempo muitas vezes, mas ele é volátil, né? Então você vai dentro de uma área muito limpa, com um número de trocas elevado, você se livra dele rápido, né? E às vezes a operação seria o custo-benefício de você esperar, né, para ser eliminado, ou de você limpar, porque se você entrar com uma água, por exemplo, água, você já não vai estar limpa, né? Então, assim, na prática, se você tem uma área classe B, né? Ou você tem ou debaixo de dispositivos Sim. de alta concentração, de número de trocas alta, você acaba tendo esse tempo, né? Você pode fazer essa operação fora do horário, e aí depois de algumas horas você tem ela eliminada 100%. Mas assim, é como eu falei. E olha que é um dos que elimina Cada. rápido em relação, por exemplo, a outros, né? Só para falar deles, por exemplo, os quaternários de amônio. Eles têm um efeito residual no sentido que ele fica na superfície. Às vezes é até bom, porque você quer que ele fique, né, no chão. Só que se você deixa muitos dias, por exemplo, trabalhando com hipocloria, chega a colar o seu pé no chão, né? Você vai andando, fica mancha na parede. Ela não é É propriamente verdade. uma sujeira, né? Mas ele é o hipocloria. Então, assim, o clorir... E outra coisa, né, que é uma desvantagem, na hora do rodízio tem que tomar cuidado, aí acho que a Rose vai conversar melhor, mas se você usa, por exemplo, quaternário de amônio. Depois você coloca o hipoclorito, você tem que eliminar o quaternário de amônio, porque senão ele vai gastar o poder oxidante em cima do quaternário, né? Então aí sim você tem que lavar a área com sabão antes de usar um oxidante. Eu estou falando do hipoclorito, mas você pode ser peróxido de hidrogênio ou ácido peracético, como o pessoal falou aí, né? Outros tipos de oxidantes. Então, assim, é aquilo lá, você tem que conhecer sua rotina, né? E ver o que você pode. Por exemplo, se você trabalha 2 turnos, ok, você faz a limpeza no segundo turno, até o dia seguinte, com certeza não tem o menor traço, porque
Se é uma área classe B para cima, né, B ou A, o número de trocas é tão grande que não vai ficar resíduo, né? É bem Eduardo, isso. Mas eu pode ia, continuar. Senão a gente vai ficar falando só de limpeza. não, eu ia Só perguntar sobre liquidar. essa perdão, Rose. Sobre essa pergunta ainda, o João colocou aqui um sequestrante, e aí eu acho Então, que foi em algum momento da sua é, resposta, talvez já não tenha. precisa, viu? Algumas formulações usam sequestrantes para você eliminar algum metal pesado que você tenha na sua solução, mas assim, para chão, parede, teto, não precisa, tá? O que às vezes o pessoal coloca é uma forma de estabilizar, né? Então, você coloca algum tipo de estabilizante na formulação, porque, como eu falei, esses oxidantes, o hipoclorito, o peróxido de hidrogênio, eles são instáveis. Então, se você abrir algumas vezes, você começa a perder. Então, você usa algum tipo de estabilizador e entre eles estão sequestrantes na formulação. Mas não para o efeito microbiológico, vamos dizer, é para efeito químico mesmo de você estender um pouco a validade dele, né? Mas não como o efeito dele. O efeito dele não vai alterar em matéria orgânica. Ele tem outra vantagem, ele tira o cheiro, tira a mancha, né, lá, e ele destrói a matéria orgânica. Só que ele destrói a custa de perder potência, né? Então, assim, ele vai, se tem uma mancha de sangue, ele vai ajudar a eliminar, mas era melhor você ter lavado, retirar o sangue e depois usar o hipoclorito. Porque senão você corre o risco de usar ele vai oxidar o sangue e não vai oxidar o micro-organismo vai ficar lá invicto, né? Então é melhor. É, a Rose vai falar com calma, né? Mas a gente tem as etapas de limpeza e de sanitização são distintas, né? Você tem que ter o procedimento completo, de acordo com a sua área ou seu equipamento, né? Fazer o procedimento completo, mas assim, normalmente ele tem esse efeito aí, esse efeito antioxidante serve para tudo, serve para micro-organismo, mas serve também para o que você tiver de matéria orgânica, ele vai oxidar, inclusive a sua pele, né? Por isso que ele é irritante, porque ele oxida, ele destrói células oxidando a superfície da pele e isso causa mucosa, perigoso, tem que usar óculos, né? Porque ele vai oxidar as células e isso é um efeito colateral, né? Bem, Sim. nós temos aqui uma lista grande de perguntas ainda por responder. Em cabines de segurança, o Matheus Gramoscini fez aqui a pergunta: em cabines de segurança biológica, a presença da lâmpada UV é realmente impactante na esterilização da área de trabalho? Então, é aquilo que eu falei, o V ele é eficaz, né? Ele funciona bem, só que ele tem zero de penetração, zero. Então, dependendo de como for a colocação das lâmpadas, a superfície da cabine ele consegue manter a contaminação baixa e às vezes até esterilizar, se você tiver o número de lâmpadas suficiente, e se ela estiver no lugar certo. O problema é que um frasco que você colocar ela lá, ele faz sombra, a sua mão faz sombra, né? Não aconselho você operar com a UV ligado, mas qualquer coisa que você fizer lá, uma folha de papel, um clips, uma caneta vai fazer sombra, e aí aquele trecho vai ficar sem sofrer. Agora, qual um dos problemas da ultravioleta? Ela tem uma vida, né? Então você precisa ter um controle dessa vida. Então você tem que ter um orímetro, porque ela ainda está funcionando no visível e parou de funcionar no UV. Então você precisa seguir a recomendação do fabricante, ele diz lá 10 mil horas, você tem que seguir essa tem que medir a quantidade de horas que ficou ligada essa luz, ou medir ultravioleta. Você tem um medidor de ultravioleta para medir a potência da lâmpada. Então, e é uma operação arriscada, porque você tem que fazer isso com óculos de proteção. Então, ele tem isso, ele ataca, ele é terrível para a mucosa. Eu conheço pessoas da indústria que tiveram um grau de cegueira por causa de trabalhar com ultravioleta. No passado se usava mais, né? Então ele é perigosíssimo para a vista, ele causa danos na superfície. Agora, ele é eficaz nesse sentido aí, né? Ele, para a cabine ou a área,
Ele tem também um raio de ação limitado, então geralmente são assim, 40 centímetros, 50 centímetros. Então, também com o medidor você mede. Tem que tomar cuidado, porque tem gente que antigamente punha na parede ou no teto, né, ultravioleta, achando que ia manter a contaminação baixa da sala. Não, porque ele não tem uma penetração grande. Então, ele é usado às vezes em chão e é usado em cabines biológicas, mas assim, dá para trabalhar sem? Dá, também dá. Ele não é fundamental, assim, é imprescindível. Dá para você ter manter o controle da área sem ela. Ela é uma coisa adicional, desde que você controle, como eu falei, cuidado operacional, né? Porque ele pode causar cegueira, e os cuidados de vida útil, porque ela se liga, parece que ela está ligada, né? Visivelmente ela está ligada, só que ela já não tem mais ultravioleta. Como a gente não enxerga ultravioleta, você acha que ela está ligada. Você está vendo o residual de luz, luz visível que ela tem, né? Você não vê ultravioleta. Então, você tem que medir ou usar um sistema de medir, aferir a quantidade de horas de cada lâmpada, né? E ela funciona. Aqui temos uma pergunta do Fábio Carvalho. Você poderia esclarecer um pouco mais sobre o uso de luz infravermelho e sua penetração em relação à gama? Então, infravermelho não vou dizer que não é usado, mas é muito raro, né? O infravermelho é mais calor. Então, tem gente que obtém calor através de ultravermelho. E aí ela entra um pouco já no que nós falamos de calor úmido ou seco, né? Então, se você fosse usar o infravermelho, você teria que aquecer com uma temperatura alta, a menos que você use como saneante, como um desinfetante sem preocupação de esterilização. Então, se você submeter a uma temperatura acima de 60 graus, você já tem uma morte importante de bactéria patogênica, né? Agentes patogênicos já morrem acima de 60, começa a morrer. Até 100 mata todos patogênicos. Mas você pode ter esporos, você pode ter outros tipos de. Então, assim, infravermelho é pouco usado. Ultravioleta é mais eficaz, mas os dois, por serem radiação, eles têm zero de penetração. O que que eu falo zero de penetração? Você tem que colocar uma coisa. Se você colocar um cubo, você tem que colocar 6 lâmpadas, uma em cada face do cubo, entendeu? Porque ele não penetra, ele não dá. Você coloca uma luva, por exemplo, um sistema de luva, ela é toda corrugada, você vai fazer a maior parte da luva vai estar sobre sombra, né? Existem umas cabines que você coloca uma folha, por exemplo, você quer esterilizar uma folha, que é uma superfície plana. Ela é colocada em cima de um vidro e você tem ultravioleta em cima e embaixo. Mas a folha tem zero de espessura, né? Então você consegue colocar em cima e embaixo. E esse vidro é especial, tem que ser um cristal, na verdade, né? Porque o vidro comum segura a ultravioleta. Então, assim, dá para esterilizar com ultravioleta, mas vou te falar, é um desafio ótico, né? Porque você tem que ter. Existem máquinas que rodam o material, né? Então, mas ela tem o seu limite ultravioleta. O infravermelho pior ainda, porque é calor, na verdade. Você vai estar esterilizando por calor, né? Temos aqui uma pergunta da Tatiana Campos. Qual a estratégia de controle de contaminação para esterilização de liofilizadores na indústria farmacêutica? Como seria uma proposta interessante de CCS no que tange a alternância dos sanitizantes nos liofilizadores antes do seu uso? Então, para liofilizador, o que é melhor é você usar ele como autoclave. Então, os liofilizadores modernos, você esteriliza que nem fosse um autoclave, para pôr limpo. Vácuo você já tem, né? Porque liofilizador tem um monte de vácuo, então você consegue fazer a. Aí depois você coloca a vapor, esteriliza por água. Melhor coisa, depois seca. É a melhor coisa. Os sanitizantes químicos que você usar, você vai ter que usar esporicida. Então, é, são muitos utilizados. Por exemplo, um cada vez mais utilizado é o peróxido de hidrogênio, né, algo oxigenado. E aí você tem 3 possibilidades de usar, né? Você pode usar ele como vapor, ele como spray
ou com a mistura de vapor e spray. Todos são eficazes. A vantagem de você usar o vapor é que ele é mais fácil de eliminar depois, né? Porque você tem que eliminar ele, porque senão ele vai atacar o seu produto, vai oxidar o seu produto, né? Então, um sanitizante que daria para pensar em usar, todos os químicos você poderia usar, tá? Mas a vantagem do peróxido é que o resíduo dele, peróxido de hidrogênio, né? O resíduo dele é água e oxigênio. Então, são coisas que é fácil de eliminar, né? Só que não são tóxicos os resíduos, né? Ele é irritante para a mucosa, ele é instável, mas hoje tem tecnologias que usam ciclos de peróxido de hidrogênio. Se você usar ele como vapor, o que não é muito fácil, né? Depois a gente pode falar no outro seminário com mais calma, você consegue eliminar fácil. E ele é muito eficaz, ele penetra muito bem. Se fosse comprar um liofilizador novo, compre um liofilizador que você esteriliza por vapor, vapor de água. Melhor coisa. Como se fosse um autoclave. É a melhor coisa. Agora, caso você já tenha um liofilizador que não foi comprado assim, tem que usar o peróxido. Uma das formas é usar o peróxido. Lembrar que ele é super oxidante. Então, qualquer estrutura oxidável dentro do liofilizador vai oxidar, se for seus oxidantes fortes. E não tem muito outro jeito, que as outras alternativas são todas oxidantes, tá? O clorito, é difícil. Geralmente você vai ter que acabar indo ou para um oxidante forte, ou para a esterilização com vapor úmido, que é sempre a melhor, né? Porque o seu resíduo é água e como você está no liofilizador, você vai eliminar a água com a maior facilidade. Bom, Rose, por favor. Nós estamos chegando ao fim, né, do webinário. Acho que muitas pessoas participaram, foi muito bom. Célio, você gostaria de falar, que aí depois eu faço o encerramento. Eduardo, muito obrigada, Cláudio, a todos e a todos que participaram, né? Nós vamos ter a continuação desse webinário com alguns temas de monitoramento ambiental, ok? Logo será divulgado, então, nos mesmos meios serão divulgados e também na página da SBCC. Eu vou deixar um e-mail, que é o e-mail para que a gente consiga fazer o restante das perguntas, ok? Na verdade, as respostas, né? Vocês podem mandar as perguntas e nós vamos responder. A diretoria, todos os membros, né? Cada um direciona os temas específicos e nós respondemos referente a cada tema, tá bom? Então, assim, eu vou deixar o e-mail, passo a palavra para o Gerson, para o Célio, e agradeço a todos por terem participado e participem dos nossos próximos webinários. Nós estamos atualizando, assim, com muita frequência a nossa página da SBCC, porque às vezes alteram, então incluímos algum tema, e é bem importante, tá bom? Célio, você Rose, quer falar? Rose, Oi, eu acho que Cláudia, só antes. desculpa. Não, desculpa, só antes de concluir, acho que a gente ficou aqui com essas perguntas, eu acho só reforçar que essas perguntas serão respondidas. Então, que nós vamos compilar todas essas informações para voltar a vocês com as respostas. A gente não quer deixar nenhuma pergunta sem resposta, é apenas por uma questão da limitação do tempo aqui, mas eu acho que o número de perguntas mostra o interesse do tema, que o tema despertou, e acho que. Acho que isso é positivo, mas é só para tranquilizar aqueles que nós não tivemos tempo suficiente para poder responder, dizer que nós vamos responder é, através de e-mail ou de outra forma. Eu queria dizer apenas obrigado aos palestrantes, ao Cláudio, ao Eduardo, à Rose, e dizer uau! Para quem ia falar de princípio, vocês aprofundaram bastante. Foi muito bom. Eu tenho certeza que todos aproveitaram bem. Agradeço a audiência que fielmente ficou até o final, né? Estamos aí respeitando o horário, conseguindo respeitar o horário, que nunca é sempre um desafio, né? E agradeço aí a disponibilidade de vocês de passarem conhecimento técnico de boa qualidade para os nossos outros colegas, né, que estão no mercado. Então, Legal. uma boa noite a todos. Só uma última coisa, Célio. Vai ficar disponível, né, no site da SBCC, não é isso? Ou no... Isso. Porque algumas pessoas... Aguardar só alguns dias para
que possa ser feita a edição corretinha e aí ela é lançada no site. Grato. Perfeito. Obrigada, pessoal, todos participaram. Obrigado a todos pela atenção. Valeu. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, alguma consideração final? Este é o momento. Vocês já deram todos os recados. Quero mais uma vez agradecer o apoio da Abrava, das empresas Ausco Uniformes, Arcontemp e Renovac, pois esse apoio é fundamental para a SBCC continuar nessa missão da disseminação de conteúdos técnicos, né, e informações aí para esse setor. Boa noite a todos. Até a próxima semana estará no site da SBCC e poderá ser feito o download das apresentações e também terá o link da gravação. Um abraço, boa noite a todos.